bem, meus amados, vamos ler o texto agora, a primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 1. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia do que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Amém, meus amados? Soberano Deus, bendito e eterno Pai, Deus fiel e verdadeiro, a Tua palavra foi lida, Senhor, nesta tarde. Fala conosco de uma forma clara, concisa e objetiva, para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Meus amados, minhas amadas, servo de Deus, serva do Senhor, dobre a sua atenção para você entender a mensagem que vos trago nesta tarde. Meus amados, Paulo escreveu a Timóteo esta carta, e aqui no capítulo 4 ele está falando sobre a apostasia nos últimos tempos. É como se Deus tivesse abrido a visão do apóstolo e ele contemplasse o futuro, e ele se teletransportasse para os dias atuais. Porque quando eu olho para esses versículos aqui, eu posso ver o que está acontecendo hoje na igreja, no meio cristão. Tempo de apostasia, tempos de escândalos, tempos onde as pessoas estão deixando de lado os bons costumes, estão deixando de lado os princípios e dando lugar para tudo que desagrada a Deus, dando lugar para a vaidade, para o pecado, para a iniquidade, e vivendo de uma forma promíscua, deixando de lado tudo que aprendeu na presença do Senhor. E aqui Paulo está falando para Timóteo, dizendo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Meus amados, isso aqui é muito sério, porque assim como existe o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que habita em mim, que habita naqueles que servem a Deus de corpo, alma e espírito, também existe espíritos enganadores, demônios que distorcem pensamentos e usam pessoas para distorcer a palavra, para distorcer os ensinamentos, para distorcer a pregação, e estão trazendo pensamentos que não provêm da vontade de Deus para a nossa vida, que estão deixando de lado tudo o que diz respeito à verdade, à palavra, à salvação e à vida eterna. Até mesmo a Bíblia que nós portamos, que nós carregamos, que nós usamos como base para expressar a nossa fé como servo de Deus, está passando por uma adulteração. Você pode observar que tem traduções da Bíblia que não condiz mais com o texto original. Tudo isso são doutrinas de demônios, são espíritos enganadores que têm tentado mudar a verdade, que têm tentado tirar os bons costumes, que têm tentado enganar a humanidade. E se eu e você não estiver alicerçado na rocha, se nós não estiver se alimentando da palavra, se nós não crescer na graça e no conhecimento, nós também seremos enganados. Mas eu quero te dizer nesta tarde, pelo poder da palavra de Deus, que o inimigo não vai nos enganar, ele vai cair por terra, porque nós servimos a um Deus que é o Deus da verdade, e o Deus da verdade, ele não deixa os seus filhos serem enganados. Aqueles
que estão em constante oração, aqueles que estão servindo a Deus de coração, eles estão seguros e o inimigo não vai nos destruir. Glória a Deus. E aqui, meus amados, Paulo faz questão de escrever ao seu filho na fé, que era Timóteo, e avisar a ele para tomar cuidado, para estar preparado, para estar ciente de que viriam tempos em que muitos, usados pelo inimigo, usados pelo demônio, iria querer distorcer a palavra. Olha o que está escrito aqui no versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. Veja aí, ele fala aqui do ponto muito importante que é sobre o casamento. Tem muitas igrejas por aí que as pessoas são amigadas, são juntas e têm oportunidade, ceia, prega, e todos têm isso como algo normal. E para nós que somos conhecedores da palavra, sabemos que não está correto, porque a partir do momento que a pessoa está ali com outra pessoa, ou seja, o homem e a mulher, os dois estão se conhecendo, mas ainda não chegaram a se casar, eles estão em pecado, ou seja, estão na fornicação. E daí eles só vão poder ter a oportunidade de se expressar, de cantar, de louvar, de pregar, depois que se casarem, segundo a palavra de Deus. Então tem muitas igrejas por aí que já está permitindo isso. Pessoas amigadas já estão pregando, já estão cantando, tendo oportunidade, tendo participação. Mas tudo isso, meus amados, não agrada a Deus. Nós precisamos saber o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Se você ler a Bíblia, você vai saber o que pode e o que não pode. Se você ler a Bíblia, você vai saber o que é pecado e o que não é. Nós sabemos que tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que tira a nossa atenção, que toma o lugar de Deus, é pecado. Amém, queridos? Glória a Deus. Voltando aqui a mensagem, no versículo 3, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Veja, hoje quantos falsos profetas têm usado a fé como meio de lucro, de ganhar dinheiro, de se beneficiar. Quantas pessoas têm se enganado a si mesmo, se crescendo usando a palavra de Deus, usando o Evangelho, mas essas pessoas vão pagar um preço muito caro, porque assim como nós estamos aqui, assim como alguém pode enganar, ele também pode ser enganado. E essas pessoas que fazem isso, que usam a fé como meio de lucro, eles estão se enganando a si próprios. E naquele grande dia, eles vão ser julgados e vão ser condenados. Então, meus amados, eu quero te dizer nesta tarde, você, servo de Deus, você, meu amado irmão, vigie, esteja atento, peça a Deus o discernimento espiritual para você não ser enganado. Leia a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas hoje têm a Bíblia, mas não lê a palavra de Deus, e por isso se torna uma presa fácil para o inimigo, se torna um alvo fácil para o diabo. Você pode ver que hoje até mesmo os escolhidos estão sendo enganados, porque por falta de conhecimento. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, se não me falha a memória, e no versículo 6, está escrito: meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Então é isso que tem destruído muitas pessoas, é a falta de conhecimento. As pessoas não querem crescer no conhecimento da palavra de Deus, e por muitas vezes estão sendo enganados. Mas eu quero te dizer nesta tarde: busque o conhecimento da palavra,
leia a Bíblia, leia livros sobre a Bíblia para você crescer no conhecimento, para você aprender e pregar para alguém. E quando você ter a oportunidade de pregar em uma igreja, você ser um obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra, que sabe se expressar, que não tem de que se envergonhar. Amém, meus amados? Porque Deus conta conosco, Ele conta comigo, Ele conta com você. O apóstolo deixou escrito para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de conhecer, de estar ciente de que a apostasia ela está em evidência hoje nos nossos dias. A apostasia é alguém que conhece a palavra, conhece a verdade, foi alcançado por Jesus e depois deixou de lado, rejeitou a salvação, rejeitou a Cristo, rejeitou a fé. Isto é apostasia. E muitas pessoas já se apostataram da fé. Quantas pessoas que eram servos de Deus, que eram da igreja, que hoje não são mais, e é como se eles nem conhecessem a verdade, mas eles conheceram, e está escrito: é melhor que nem tivesse conhecido essas tais pessoas, porque elas vão pagar um preço muito caro. Elas rejeitaram ao Senhor, elas desprezaram o Evangelho, elas desprezaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então eu quero te dizer nesta tarde, meu amado, valorize o Evangelho, valorize a palavra, valorize o sacrifício de Deus pela tua vida, porque se não fosse o preço, o sacrifício que Ele pagou, hoje nós não estaremos aqui. Mas graças a Deus que já nos deu vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esta foi a mensagem de Deus para a nossa vida nesta tarde, e que o Espírito Santo continue falando mais alto em cada coração.